no batimento pulsante e intenso do organismo vivo chamado elite, aqueles em posições de influência que tomam decisões indesejadas por nós, conseguiu implementar um governo global, também chamado de Nova Ordem Mundial. Eles usaram todo o seu arsenal e ao longo de dezenas de anos e de várias gerações, empurraram a agenda da nova ordem mundial pela nossa goela abaixo, e nós a aceitamos mansamente. Eles usaram e continuam usando tanto métodos públicos como secretos para nos fazer aceitar a dissolução da nossa Constituição e, ironicamente, sermos gratos por isso. Eles invadiram nossas igrejas, nossas escolas, nossa cultura, nossa economia, nossa história, nossas fortalezas políticas e até mesmo nossas mentes. E, sem nenhuma lamentação, perdoamos a perda do nosso país, a perda dos nossos valores e costumes, a perda da liberdade de pensamento e a perda do controle de nossas próprias mentes. Eles detêm nossa economia, nosso sistema político, nossos filhos e, acima de tudo, eles nos detêm, nós que, anos atrás, teríamos lutado para impedir a derrubada do nosso querido país e das nossas liberdades. Alguns dos meios que eles usam para alcançar seus objetivos são grosseiros. Outros são camuflados e feitos a portas fechadas, mas independente de como alcançam suas metas, o resultado é sempre o mesmo. Eles planejaram bem, implementaram de forma admirável e nos quebrantaram totalmente. As técnicas deles têm sido variadas e eficientes, mas um dos mais eficazes métodos por trás das cenas é o uso das sociedades secretas. Você já ouviu falar desse veículo fundamental? As sociedades secretas, elas são reais. Esses grupos sombrios e sigilosos, que controlam o mundo por meio de membros poderosos, que escondem a verdade de nós. Não há um único artigo ou um único livro que possa cobrir a abrangência total do que as sociedades secretas realmente são, quem são seus membros, o que eles fazem e o que ainda planejam fazer. Portanto, certamente este vídeo sozinho também não pode abarcar tudo isso. O que sabemos é que seus membros, homens e algumas mulheres de comando da elite rica, detêm poder sobre nós e se enredam pelo topo dos governos nacionais e das escolas para garantir que as pessoas desejadas sejam colocadas nos cargos e a agenda desejada seja implementada. Tenha em mente que o paganismo e o luciferianismo são as bases de todas as sociedades secretas. Os Bilderberg. Embora não seja considerado uma sociedade secreta em si, o grupo Bilderberg traz consigo muitos mistérios e conspirações. Fundado em 1954, trata-se de um grupo cujas dezenas de pessoas são ricas e influentes, que se reúnem anualmente em hotéis na Europa ou nos Estados Unidos. Mesmo que a maioria das pessoas saibam o local e dia dessas reuniões, o conteúdo dela jamais foi revelado, sendo que os participantes mantêm aquilo que foi conversado em sigilo absoluto, criando uma série de conspirações a respeito do grupo.
Muitos afirmam que o grupo Bilderberg tem alguma relação com os Illuminati, sobre o qual falaremos posteriormente. A OTO é uma sociedade secreta ocultista, fundada no começo do século passado. O grupo ainda existe, mas não com os mesmos rituais e práticas de magia que existia no passado. O principal participante da OTO foi ninguém menos que Aleister Crowley, também conhecido como o homem mais perverso do mundo. Foi o maior ocultista de todos os tempos, e o lema dessa sociedade está baseado nele em seu livro da lei, que por sua vez está baseado na lei de Telema. Faz o que tu queres e há de ser tudo da lei. O princípio dessa sociedade, como se pode perceber através de seu lema, é o liberalismo. Crowley e a OTO influenciaram muito o mundo da música, sobretudo o rock. Cantores como Alan Moore e Raul Seixas demonstravam isso claramente em suas composições. Após a morte de Crowley em 1947, líder da OTO, a popularidade da sociedade secreta passou a diminuir consideravelmente. A Mão Negra. A importância dessa sociedade secreta está somente no fato de ter influenciado um dos mais importantes e trágicos acontecimentos da história da humanidade. Antes da Primeira Guerra Mundial, havia muitas questões de instabilidade por todo o mundo. A vitória alemã contra a França gerou um clima de revanche que, aliado com a indústria bélica e ao imperialismo econômico, fatalmente levaria a um grande conflito. Faltava uma gota d'água para isso acontecer. Na região da Sérvia, existia uma sociedade secreta denominada Unificação ou Morte. Qualquer semelhança com independência ou morte não é mera coincidência. Essa organização, também conhecida como Mão Negra, tinha como objetivo unir regiões com populações eslavas, sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Essa sociedade planejou e executou a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Essa foi a gota d'água que deu origem à guerra em 1914. Os resultados do assassinato geraram um caos total. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia e, em questão de poucos meses, quase toda a Europa já estava envolvida na guerra. A Ordem dos Assassinos. Esta seita foi fundada no século XI por Hassan ibn Sabah e era composta por muçulmanos assassinos. Eles eram dissidentes de uma seita xiita de muçulmanos e usavam a influência política como táticas em suas lutas contra os seus inimigos. Relatos contam que a sociedade era composta por 60 mil seguidores, que eram conhecidos por sua violência e ferocidade no ataque contra os inimigos. Ataques suicidas eram realizadas como demonstração de fé e fidelidade à sociedade. Dizem que seus membros assassinos andavam com trajes brancos e um cordão vermelho em volta da cintura. Quando recebiam missões, se misturavam aos mendigos das cidades e atacavam suas vítimas sempre em 3 indivíduos para garantir o sucesso da missão. O famoso game Assassin's Creed é baseado nesta sociedade secreta. A Sociedade de Thule. Os rumores sobre esta sociedade alemã dizem que o próprio Adolf Hitler teria entrado nela quando jovem. Dizem se tratar de uma sociedade ligada ao ocultismo e transformada mais tarde por Hitler em um partido político, justamente para mascarar suas atividades. A sociedade existe até os dias de hoje, tendo um site próprio. No Brasil, o grupo supostamente teria atuado até o ano de 1969 e dizem ainda haver membros no sudeste e sul do país.
A sociedade foi citada no filme Hellboy. A nobreza negra. Este é um grupo extremamente poderoso que alguns europeus dizem ser o núcleo de todas as sociedades, porque eles afirmam possuir a verdade, aquela da árvore do conhecimento, do Éden, e por estarem geneticamente ligados a Cristo por meio de sua linhagem sanguínea por meio de Davi, criando a aliança davídica, ao passo que aqueles que são descendentes de Abraão pertencem à aliança abraâmica, o que indica a diferença entre judeus, cristãos e muçulmanos. Essa organização tem sido capaz de permanecer no poder por meio da manutenção das linhagens sanguíneas. Por exemplo, a rainha Elizabeth II carrega a linhagem sanguínea da nobreza negra na Alemanha, via nobreza negra veneziana, por meio dos fenícios, dos egípcios aos sumérios e, sem dúvida, da Atlântida. O príncipe Charles pode rastrear 3.000 anos de origem de Eduardo III, o monarca que formou o grupo de elite da Irmandade Satânica, a Ordem da Jarreteira. Caveira e Ossos. O objetivo dessa organização, que existe na Universidade de Yale, é ajudar a propagar a sociedade global, na esperança de que um de seus membros se torne a cabeça desse sistema. O ex-presidente George Bush, seu pai, Preston, e o filho de Bush, o presidente George W. Bush, são todos membros notórios dessa organização, entre muitos outros renomados membros, como o ex-candidato a presidente John Kerry, que é remotamente aparentado com Bush, sendo ambos remotamente aparentados com a rainha da Inglaterra. A sociedade pratica a discrição e as artes obscuras, e realiza atos ritualísticos. Um artigo da Conspiracy Nation afirma: novas evidências de que a Sociedade Caveira e Ossos e a CIA conspiraram juntas em 1963 para assassinar o presidente John Kennedy. O filme Sociedade Secreta com o ator Paul Walker conta a história da Caveira e Ossos. A maçonaria. Essa organização fraternal estava originalmente situada na Inglaterra, mas depois foi também criada nos Estados Unidos. Albert Pike, grande comandante da maçonaria e satanista, afirmou em seu livro Morais e Dogma que a maçonaria é uma busca por luz. Essa busca nos leva diretamente de volta à Cabala. Além de Pike, outros maçons notórios, que também eram satanistas, incluem Elena Blavatsky, Alice Bailey, Amy Besant e muitos outros que estão bem vivos e que adoram a Satanás, consciente ou inconscientemente. A descrição é tão encorajada que os próprios membros nos graus mais baixos da maçonaria não sabem o que realmente se passa nos graus elevados. Embora os maçons afirmem que a organização seja cristã, na verdade, ela é o oposto disso. Os Illuminatis. A sociedade secreta, que mais está envolvida em teorias da conspiração, afinal de contas, é difícil encontrar uma conspiração em que essa sociedade secreta não esteja envolvida. Os Illuminati da Baviera surgiram na Europa em 1º de maio de 1776 e esteve diretamente relacionado ao início da Revolução Francesa. O grupo se desfez logo em seguida, mas muitas pessoas ainda acreditam que os Illuminati existam até os dias atuais e estão por trás do controle do mundo. A teoria da conspiração sugere que os Illuminati são as 13 famílias mais ricas do mundo, que ditam as regras do jogo, controlando todos os governos, que por sua vez controlam a nós.
rumores de sua existência são levantados com aparições de símbolos ou referências na mídia, sobretudo em filmes e em diversos lugares, como no Monumento da Geórgia, os caixões da FEMA, no aeroporto de Denver e em vários outros lugares, como na nota de $1. O objetivo da sociedade secreta atualmente seria criar um governo mundial com uma única moeda, onde não há países e nenhuma religião, além de manter a população mundial abaixo dos 500 milhões de habitantes. Ao longo de dezenas de anos e de várias gerações, os líderes globalistas da elite empurraram sua agenda pela nossa goela abaixo, e nós a engolimos sem reclamar. O papel das sociedades secretas não é apenas secreto, é decisivo. A nova ordem mundial está chegando. Você está preparado? Obrigado por assistir este vídeo, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe nas redes sociais. Até a próxima!